Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Voz do Cerrado. Eu sou o Flávio Rezende. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seu comentário e compartilhe um vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que está fazendo Brasília pegar fogo. O Centrão não quer mais saber do Bolsonaro. Estão rifando o ex-presidente. No momento em que a popularidade do presidente Lula, segundo o Instituto Datafolha, começa a melhorar, inclusive entre os evangélicos, o que é uma boa surpresa, já que infelizmente é um grupo que não gosta muito do presidente Lula, mas que entende, pelo menos uma parte dos irmãos e irmãs das igrejas evangélicas, que um governo que ajuda os pobres vai ajudar a maioria também dos evangélicos, que todos nós sabemos. Nas igrejas, a maioria dos irmãos e irmãs não são ricos, são pessoas pobres e que não podem ficar aí baixando a cabeça para a imposição neoliberal de seus pastores. Aliás, o pastor não é dono do voto de ninguém. Eu espero que um dia, sim, os irmãos e as irmãs se libertem dessa manipulação e sirvam a Jesus Cristo e votem em quem eles bem entenderem, de acordo com as suas, não convicções, tá? Mas de acordo com as suas necessidades, porque o que realmente importa na política é suprir as necessidades de quem tem necessidades. E no caso das pessoas mais pobres, é preciso eleger alguém que se preocupe com os mais pobres. E a direita não se preocupa com o povo pobre, muito pelo contrário. Quando sobe um pouquinho o salário mínimo, eles ficam extremamente irritados, o mercado não gosta, mas o povão tem que olhar para os seus interesses e, logicamente, fazer esse equilíbrio aí entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos investidores e empresários, enfim, buscar o ponto de equilíbrio. Mas é o seguinte, olha essa matéria aqui, amigos e amigas, do jornal O Globo, que diz o seguinte: Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor fora da família, antes da prisão em regime fechado. Essa matéria é do jornal O Globo, publicada no dia 14 de setembro, às 3h30 da manhã. Escrita por Lauriberto Pompeu e Luísa Marzullo, diretamente de Brasília. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ainda do Republicanos, é o nome preferido dos dirigentes partidários para disputar a presidência representando a direita e, logicamente, eles vão tentar conquistar os votos do ex-presidente Bolsonaro. Ele é o dono dos votos, vamos ser realistas. Então, quem for aquele indicado pelo Bolsonaro vai disputar o segundo turno na eleição do ano que vem com o presidente Lula. Essa é a realidade nua e crua. E por enquanto, o que nós temos de sinalização do Centrão é que Bolsonaro é carta fora do baralho. Já se fala, por exemplo, numa anistia ao ex-presidente da República incompleta. Não do jeito que os bolsonaristas querem, que é com a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. A anistia que eles defendem é uma anistia que o Bolsonaro não vá para a cadeia, apoie o Tarcísio, mas continue inelegível e não dispute a eleição. Eles querem que ele participe como um cabo eleitoral. Resta saber se o Bolsonaro vai aceitar. Nessa matéria, inclusive, tem até uma palavra do presidente do Partido Liberal, do Partido Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que afirmou que vai conversar com o ex-presidente Bolsonaro para tentar adiantar um acordo sobre quem será o candidato da direita. Lembrando que eles querem o Tarcísio de Freitas, que já faz movimentos aí de candidato, Vamos ser realistas, o Tarcísio de Freitas é o candidato da direita. Só uma situação muito excepcional vai fazer ele desistir. E ele já está até fazendo uns discursos como se fosse candidato. Aliás, é hora do PT começar a trabalhar a desconstrução do Tarcísio de Freitas. Bom, tá aqui o trecho da matéria. E vamos lá, o Globo fez até um infográfico aqui, bem interessante, que diz o seguinte, o campo da direita no pós-Bolsonaro. Aí você clica e vai ler o que eles concluíram nessa matéria aqui. Vamos lá. Valdemar da Costa Neto e Marcos Pereira. Um é presidente do Republicanos, o outro, conhecidíssimo, é o presidente do PL, Inclusive, ele foi preso naquele processo do Mensalão, O Valdemar da Costa Neto, parceirão, acho que nem tanto parceiro neste momento,
do Bolsonaro. Então, o Marcos Pereira quer manter o Tarcísio de Freitas no seu partido e lançá-lo à presidência da República, porém, o Valdemar da Costa Neto quer levar o Tarcísio de Freitas para o PL. Aí nós temos aqui o Ciro Nogueira, junto com o Bolsonaro, que é o presidente do PP e está atuando nos bastidores para convencer o Bolsonaro que é importante que ele apoie o Tarcísio de Freitas. E ele quer disputar a eleição, ele quer ser o vice na chapa de 2026, quer ser o vice do Tarcísio de Freitas. E precisa do aval do Bolsonaro, é claro, já que o Bolsonaro ainda é o dono dos votos. Bom, o Bolsonaro está inelegível, foi condenado pelo STF, mas vai, segundo essa matéria aqui, tentar manter a sua influência, mesmo estando à margem da disputa eleitoral de 2026. Além de tentar ditar a estratégia e as ações do Tarcísio. Quer dizer, o Tarcísio de Freitas não vai ser um candidato independente se ele disputar a eleição presidencial do ano que vem. Ele vai estar debaixo das ordens do Bolsonaro. Então é preciso mostrar para a população que o Tarcísio é uma espécie de paga-pau do Bolsonaro. Continuando aqui, tá aqui a família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Eles estão no banco de reservas e o Centrão não quer que eles participem da chapa, ou seja, será uma chapa sem o sobrenome Bolsonaro. Porém, eles ainda não estão completamente descartados. São também opções para sucessão, mas por enquanto, nas articulações do Centrão, eles estão fora. Aí aqui aparece o Zemo, o Caiado e o Ratinho Júnior. Esses três não têm força para serem nomes de expressão na eleição nacional. Nenhum dos três tem condições de, vamos dizer assim, serem votados pelos bolsonaristas. Sejamos realistas. Gilberto Kassab. Esse cara é importante, né? Um dos maiores articuladores da política brasileira, está tentando viabilizar o Tarcísio de Freitas. Ele é o presidente do PSD, o partido que mais elegeu prefeitos na eleição de 2024. Ele não desautoriza os movimentos do Tarcísio, mas se mantém atento. Ele vai ficar ali entre Lula e Tarcísio, seja lá quem se eleger, o Gilberto Kassab vai garantir trânsito, junto com Lula, junto com Tarcísio de Freitas. Bom, tá aí. O governador de São Paulo é aquele que estão impondo ao Bolsonaro. Resta saber se o Bolsonaro vai apoiá-lo, uma vez que ele está fazendo, inclusive, uma articulação em favor da anistia, mas assim, é uma articulação que parece mais ser um jogo de cena. Eu realmente não consigo enxergar no Tarcísio uma articulação verdadeira em favor de uma anistia ampla, geral e restrita, conforme os bolsonaristas querem, em favor do Bolsonaro. Tá parecendo muito mais um jogo de cena, uma vez que ele é o candidato escolhido pelo poder real do Brasil. Só que é um candidato também com pouco carisma, com pouca capacidade de oratória. Eu acho que ele não vai conquistar os bolsonaristas. A candidatura do Tarcísio não é suficiente para derrotar o presidente Lula. E também não vai convencer a maioria dos eleitores do Bolsonaro. Vai ter aquela ala radical do bolsonarismo que, inclusive, vai fazer campanha contra o Tarcísio de Freitas, chamando ele de traidor. O que fizeram, por exemplo, com o Ronaldo Caiado. O Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, chamou o Ronaldo Caiado de rato. Esse é o nível de parte da direita brasileira. É por isso que o Centrão está querendo se deslocar, se descolar do Bolsonaro, do bolsonarismo, mas sabem que precisam dos votos que o Bolsonaro pode transferir para o Tarcísio e que sem esse apoio o Tarcísio não chegará ao segundo turno. Mas se a família Bolsonaro, por exemplo, lançar o Eduardo, ou o Flávio ou a Michele, aí a direita vai completamente dividida. Não vou dizer que o Lula ganha no primeiro turno, porque é quase impossível isso acontecer, mas que o Lula vai ter uma vida muito fácil se eles saírem rachados e divididos, isso é um fato, né? A eleição vai ser decidida com uma quantidade pequena de votos, pelo menos ao que tudo indica, na atual conjuntura, em favor do presidente Lula. E neste momento em que o Bolsonaro está sendo fritado, a pesquisa Datafolha mostra que a maioria do povo brasileiro não quer saber de anistia e defende
a prisão do ex-presidente da República, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de cadeia. A gente sabe que ele não vai cumprir tudo isso. Se cumprir 1 ano é muito. Talvez vai ficar até em prisão domiciliar. Já que hoje, inclusive, ele foi até pro hospital, diz que tá passando mal. Espero que ele fique bem. Mas é sempre assim. Sempre que a situação aperta pra ele passa mal e vai pro hospital. Mas veja só, a pesquisa Datafolha deu uma péssima notícia pro Bolsonaro e para o bolsonarismo. Vamos lá, vou colocar aqui. A anistia é rejeitada por 54% da população brasileira e aprovada por 39%. A diferença é muito grande, mas é muito grande mesmo. Então, a maioria absoluta da população do Brasil rejeita a anistia. A gente desce mais um pouquinho e vê um outro dado interessante dessa pesquisa, que foi divulgada, vamos ver aqui a data da divulgação dela, no dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro foi divulgada essa pesquisa Datafolha que mostrou que a anistia ela é rejeitada pela maioria do povo brasileiro. E o interessante é esse dado aqui, ó, esse aqui. Olha só, vou destacar ele bem aqui. 61% se dizem contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando os bolsonaristas não eram petistas infiltrados, eram bolsonaristas, depredaram as sedes dos 3 poderes, naquilo que o Supremo julgou ter sido a culminação da tentativa de golpe, e outros 33% são a favor. Aqui é 61% contra 33%, ou seja, ninguém quer redução de penas para aqueles vândalos que vandalizaram os prédios dos 3 poderes. E aqui nós temos esse outro dado que diz o seguinte: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição à prisão dele tem um apoio de 43%. São números do Datafolha. E olha que interessante, né? A popularidade do presidente Lula está se recuperando. Vou colocar aqui um trecho dessa matéria da revista Veja. A revista Veja que tanto atacou o presidente Lula. A editora Abril, né, acabou indo para uma situação muito ruim. Aliás, o destino de muitos antipetistas não é muito bom. O destino político, né, o destino de credibilidade. Caiu bastante a credibilidade da Veja, mas está aí. Uma matéria da revista Veja, ela continua sendo publicada, continua aí na internet, e eles fizeram essa matéria, cujo título é Lula tem a melhor avaliação de seu governo no ano, diz Datafolha. O levantamento mostra que a taxa de ótimo e bom subiu 4 pontos em relação a julho, enquanto a de ruim e péssimo recuou 2 pontos, ou seja, a popularidade do presidente Lula está subindo e a impopularidade está caindo. É a melhor avaliação registrada pelo Instituto este ano. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro deste ano, o presidente Lula tinha 24% de aprovação e 41% de reprovação. O governo estava passando por uma crise de imagem, com aquela ofensiva do Nicolas, né? Com as fake news do Pix. Mas o que aconteceu? A popularidade do Lula começou a melhorar. É claro que o tarifaço do Trump e os bolsonaristas estendendo bandeira dos Estados Unidos, mostrando que eles são mais favoráveis aos Estados Unidos do que ao Brasil, contribuiu. Mas sejamos realistas, tem coisas boas nesse governo. A pobreza extrema diminuiu, o desemprego diminuiu, a inflação está controlada. E agora, os preços dos alimentos começaram a cair nos supermercados. Então nós temos boas perspectivas. Tem também aquele programa do governo federal que ele vai distribuir gás, né, de cozinha para milhões de trabalhadores. No ano que vem, milhões vão ficar isentos de pagar energia. Tem coisas boas sendo feitas para a maioria do povo. E é logicamente essa maioria que precisa de um governo que olha para eles, que vai digitar o 13 na eleição do ano que vem e provavelmente vão dar ao presidente Lula a sua 4ª vitória numa eleição presidencial. E aí o Lula terá o mérito de ter vencido 6 eleições, com todo respeito à presidente Dilma, mas as 2 eleições que ela venceu teve um empenho direto do presidente Lula. Então ele é um fenômeno eleitoral, é um fenômeno político, respeitado no mundo, reconhecido no Brasil. É claro que os antidemocráticos o agridem, o atacam, não através da política, mas através de ataques pessoais. Esses dias a Michelle Bolsonaro
chamou ele de cachaceiro, como se a maioria do povo brasileiro não gostasse de tomar uma cachaçinha. A maioria do povo brasileiro gosta de degustar uma cachaçinha. Ela parece que não compreende isso, porque esse povo gosta dos Estados Unidos. Eles não são muito fãs do Brasil. Tanto é que nas manifestações deles só tem bandeira dos Estados Unidos e do Estado fictício genocida de Israel. Mas aí o que aconteceu? Houve uma manifestação de repúdio à fala da Michelle Bolsonaro, que entendeu que foi uma ofensa fora da política e desnecessária. E o que está acontecendo? O presidente Lula está melhorando a sua popularidade, o que pode garantir a ele, é claro que nada disso pode ser considerado como um fato consumado, mas ao que tudo indica, ele pode vir a ganhar sua 4ª eleição presidencial e se eleger no ano que vem e tomará a posse na presidência da República em janeiro de 2027. E aqui, né, nós temos um dado interessante. Vou voltar para a matéria. A aprovação do Lula detectada agora é melhor do que a do Bolsonaro, no mesmo recorte de governo, 2 anos e meio de gestão. O Bolsonaro nesse período tinha 22% de aprovação e 53% de reprovação. E um dado que chamou a atenção também, conforme eu tinha dito no início, é que a popularidade do presidente Lula aumentou entre os evangélicos e passou de 18% de ótimo ou bom, né, para 27%. Vai chegar nos 30% e o que vai garantir, inclusive segundo cálculos do Silas Malafaia, pelo menos aí uns 6 milhões de votos. Então é importante dialogar com os irmãos e as irmãs das igrejas evangélicas que queiram, né, fazer o diálogo com a esquerda, com o PT e com o Lula e, logicamente, unirmos forças aí, lógico, os que querem eleger o presidente Lula, para que o presidente se reeleja na eleição do ano que vem. E para finalizar, teve Anistia El Carvalho, eu não vou falar o nome aí, mas o cantor Júnior, né, lá no festival The Town, não decepcionou e mandou o recado. Vamos ver aqui o recado do Júnior. Anistia é o caralho, porra! Acho que a maioria do povo brasileiro entendeu esse recado e realmente, segundo o Datafolha, a maioria acredita que sim, anistia é o K, né? Todo mundo sabe. E teve artigo do presidente Lula escrito no jornal The New York Times. Tá aqui, ó. Lula diz a Trump que soberania e democracia do Brasil são inegociáveis. O Lula tá subindo o tom, isso é importante. Isso ajuda a equilibrar o peso na negociação. Porque se baixar a cabeça, você só vai perder na negociação. Tem que ter altivez. Altivez. Olha só. Lula defende soberania e democracia em artigo no New York Times. O Lula escreveu artigo para o New York Times. O Bolsonaro é incapaz de escrever um artigo para um jornal tão importante como esse. Mesmo sendo um jornal da alta burguesia, é preciso reconhecer, assim como nós reconhecemos que Folha de São Paulo, Globo e Estadão representam sim jornais importantes e fortes na imprensa. E nós fazemos críticas e vamos continuar fazendo. Os bolsonaristas iniciaram aí uma campanha de boicote ao Estadão, que o Estadão chamou o Bolsonaro de excremento político. O Estadão de vez em quando acerta também, né? Bom, vamos lá. Alguns trechinhos aqui desse artigo do presidente Lula no jornal estadunidense The New York Times. Enquanto os bolsonaristas erguem bandeira dos Estados Unidos em manifestações, o Lula escreve um artigo para o maior jornal daquele país, um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Vamos lá, veja só, tá aqui, ó, alguns trechos, né? Isso aqui é um recado direto pro presidente Trump. Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos, mas a nossa democracia e a soberania do Brasil não estão em pauta. O interessante é isso aqui, ó, benefícios mútuos. Tem que ser bom para ambos os lados e não somente bom para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos viram as costas para uma relação de mais de 200 anos, isso é um trecho do artigo do presidente Lula ao The New York Times. Como a que mantém com o Brasil, todos perdem. Não há diferenças ideológicas que impeçam dois governos de trabalharem juntos em áreas nas quais têm objetivos comuns. Continuando, lendo trechos aí do artigo do presidente Lula. Abre aspas, né? É assim que vejo a relação entre o Brasil e os Estados Unidos.
duas grandes nações capazes de se respeitarem mutuamente e cooperarem para o bem de brasileiros e americanos. Foi publicado aí esses destaques no canal Gov do governo federal. E o povo dos Estados Unidos está pagando mais caro por causa do tarifaço do Trump, por causa da articulação do Eduardo Bolsonaro, que não serviu para nada, uma vez que o Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e vai para cadeia. E tem estadunidenses elogiando o que o Supremo Tribunal Federal fez com o Bolsonaro. Afinal de contas, não baixou a cabeça para o Trump, seguiu o curso normal do processo, condenou o ex-presidente, condenou generais, autoridades aí da polícia e mostrou que o problema da justiça no Brasil vai ser resolvido internamente, sem interferência externa. Aliás, apesar de todos os defeitos do Supremo Tribunal Federal, isso é um fato histórico. É importante demais salientar que essa, vamos dizer assim, imposição aos Estados Unidos de que não haverá nenhuma interferência em relação à nossa soberania é algo que veio para ficar. Não vai ser aceita interferência estrangeira em julgamentos no Brasil. Isso é muito bom. É um fato histórico. Lógico, o STF tem os seus defeitos, tem os seus problemas. Mas na condenação do Bolsonaro fez o correto e não baixou a cabeça para as ameaças dos Estados Unidos, do presidente Trump. Aliás, é um parênteses aqui, né? O Trump, ele vai passar. Ele não vai ficar para sempre. Então a era Trump, ao que tudo indica, não ultrapassará a próxima eleição dos Estados Unidos para a presidência da República. E olha que situação complicada que eles estão vivendo lá. O preço do café disparou. Por quê? Porque as tarifas do Trump começaram a pesar no bolso do americano. Tomar café nos Estados Unidos ficou mais caro por causa do tarifaço, por causa da articulação do Bolsonaro. Tem um estadunidense lá com um canal de mais de 300 mil inscritos no YouTube que falou isso. Eu vou colocar o vídeo dele daqui a pouquinho, traduzido com o uso da inteligência artificial, é claro. Então tá mais caro tomar um cafezinho nos Estados Unidos, né? Tô aqui com essa matéria do Globo, que na verdade é a reprodução de uma matéria do New York Times, né? Do The New York Times. As cafeterias não conseguiram evitar o repasse. Aos consumidores, eles estão pagando mais caro, lamentavelmente, né? Não é só o café, o bife aumentou também. A carne ficou mais cara nos Estados Unidos. Aí tem esse título aqui, que é de uma matéria da Bloomberg, publicada no jornal o Globo, que diz o seguinte: nos Estados Unidos, bife é o novo ovo, porque o ovo até pouco tempo, né, tava com preço disparado. Agora baixou o preço aqui nos Estados Unidos. Certas coisas passam, né? Após Trump taxar o Brasil, preços disparam e já há temor de escassez. Além do preço disparar, ainda tem o problema da escassez. Olha só o sintoma de decadência dos Estados Unidos. Escassez de carne, carestia no café. A vida cada vez mais cara nos Estados Unidos. Eu sei que a situação não estava boa, mas ela piorou no governo do Trump. Piorou para o povão, piorou para a classe trabalhadora. Estão pagando mais caro em itens básicos e podem enfrentar a escassez. Está aqui, ó, matéria publicada aí pelo jornal O Globo, que é, na verdade, a reprodução de uma matéria da Bloomberg, né, uma importante agência de notícias dos Estados Unidos, de notícias econômicas. E aqui diz o seguinte, ó, no resumo da matéria: preços da carne bovina nos Estados Unidos devem continuar sua alta, atingindo novos recordes nos próximos meses, com restrições às importações brasileiras, pressionando um abastecimento doméstico já apertado, né? O pessoal, os estadunidenses, prejudicados na alimentação por culpa da incompetência de Donald Trump, por culpa da articulação da família Bolsonaro. E vamos ver esse vídeo aqui que inclusive explica isso. Olha só. Aliás, é desse canal aqui, ó. É deste canal que eu vou publicar o vídeo. Vamos ouvir, traduzir com o uso da inteligência artificial as palavras deste norte-americano. Acabamos de receber uma leitura terrível da inflação. O índice de preços ao consumidor subiu 2,9%, que é a maior leitura desde janeiro. Quer adivinhar quais foram os dois itens no topo da lista de preços em alta? Café torrado, com um aumento de preço de 21,7% apenas desde o ano passado. E logo abaixo disso, bife com 16,6% em um ano. Isso não é coincidência, porque você sabe quem fornece a maior parte do nosso café e carne bovina importados é o Brasil. Importamos 1 bilhão de libras de café do Brasil a cada ano e cerca
cerca de 800 milhões de libras de carne bovina, ou pelo menos normalmente fazemos isso, mas Trump decidiu impor uma tarifa de 50% em ambos os itens no dia 1º de agosto, o que tornou a importação proibitivamente cara para milhões de pequenas empresas, forçando grandes aumentos de preços para o consumidor. Porque não importa se você está comprando esses itens do Brasil ou de algum lugar local, quando a oferta diminui, o preço sobe. Mas essa é apenas uma manchete, então qual é a outra? Bem, aqueles que têm prestado atenção sabem que a tarifa de 50% sobre o Brasil não foi econômica, não foi porque Trump estava tentando conseguir um acordo comercial melhor ou reduzir os preços para os consumidores. É porque Trump estava tentando forçar o Supremo Tribunal Federal do Brasil a retirar as acusações contra seu amigo Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro, pare-me se isso soa familiar, estava sendo julgado por tentar derrubar uma eleição e por atacar prédio. Se isso me soa familiar, porque o Trump fez a mesma coisa lá na invasão do Capitólio, né? Levou os trumpistas lá pra fazer aquela bagunça, teve gente que morreu, aquela bagunça, né? Mas ele não foi punido, o Trump não foi punido. O Bolsonaro foi punido. Do governo. Claro, Trump se via na imagem de Bolsonaro e por isso tentou usar o custo do nosso café e bife para tirar seu amigo da prisão. Tirar seu amigo da prisão, né? Ó, esse vídeo aí tá com muitas visualizações, viu? Não é um vídeo qualquer não, esse canal desse rapaz aí é um canal de grande alcance nos Estados Unidos. Vamos continuar aqui ouvindo o que ele tem a dizer sobre essa situação aí causada pela família Bolsonaro lá nos Estados Unidos, segundo ele, segundo até o próprio Trump, né? Você pode não ter visto enquanto os Estados Unidos estavam distraídos com tragédias rotineiras no último dia e meio. Bom, tragédia rotineira é o assassinato daquele direitista lá, né? Charles Kirk. É que o Brasil avançou e condenou Bolsonaro de qualquer forma. Uma decisão de 4-1 pelo Supremo Tribunal vai mandar Bolsonaro, que tem 70 anos, para a prisão por 27 anos, o que eu acho uma ótima notícia. Na verdade, acho que vou comemorar com uma boa xícara de café e uma picanha brasileira. Acabamos de receber... Só que vai pagar mais caro, né? Bom, é isso aí. Então, olha só a conjuntura que vai se criando. Bolsonaro já descartado. Será que o Tarcísio vai receber o apoio dele? Coloca aí nos comentários, o que vocês acham? Outro detalhe, essa recuperação do Lula vai continuar, ele vai continuar se recuperando e crescendo eleitoralmente a ponto de se reeleger na eleição do ano que vem? Coloca aí, manifesta a sua opinião, vamos ampliar esse debate. E a situação dos Estados Unidos? Só vai melhorar quando o Trump sair? De agora pra frente é só ladeira abaixo? O que será que vai acontecer na, abre aspas, América, fecha aspas? Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado aos que acompanharam, chegaram até aqui. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E não deixe de dar o like. E lógico, compartilhe esse vídeo e vamos ampliar esse debate, vamos ampliar essa voz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.